Muito bem, estamos de volta com o RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas e 37 minutos. Vou dar uma dica para você fazer economia em tempos de pandemia. A dica é do AraSuper. São várias lojas à sua disposição e temos também ainda, no mesmo grupo empresarial, o Araújo Mix. Tá? É uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. E um detalhe, o Araújo é uma empresa que prima muito pela democracia, ou seja, aceita qualquer tipo de cartão. A escolha é sua. No entanto, se você optar pelo cartão Araújo, você vai ver que é muito mais vantajoso, você vai levar mais, pagar menos. Além disso, tem mais um outro serviço que só o Araújo oferece para você. O Araújo Leve Mais, você faz o cadastro, rápido, na hora de comprar, digita o CPF, e você vai fazer a economia. Tem alguns produtos que o desconto chega a R$10, então vale a pena. Vale a pena sim. Ok? Uma notinha rapidinha aqui de política, antes de chamarmos o próximo entrevistado, que é também de política, o vereador Emerson Jarudi. Sabe porque lá em Cruzeiro do Sul tem algo parecido com o que está acontecendo aqui na capital. O candidato do governador lá em Cruzeiro do Sul certamente não será do partido dele, do PP. Não será o Zequinha Lima, e sim o jovem Fagner Calegari, do MDB, partido do vereador Emerson Jarudi. Ainda não é oficial, mas ele já admitiu que poderá sim apoiar a pré-candidatura do Fagner Salles, que é filho do ex-deputado Wagner Salles, ex-prefeito, da deputada Antônia Salles e irmão da deputada federal Jéssica Salles. Ocorre que lá, diferente daqui, o presidente da Câmara, aliás, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior, do PP, já botou o pé na parede e disse que lá o candidato dele é o Zequinha Lima, atual vice-prefeito. Ele foi cassado, mas os direitos políticos dele continuam, então ele pode ser sim, e é pré-candidato do PP lá, com apoio dele. E aí tem aquela história, né? E ali tem aquela história. Lá, o maior colégio eleitoral do Nicolau Júnior é Cruzeiro do Sul. Ele sabe, se o PP não ganhar a eleição lá, vai ficar complicado para ele buscar a reeleição daqui a 2 anos. Então é uma questão de sobrevivência política. Isso posto, tenho o prazer de conversar com o vereador Emerson Jarudi, do MDB. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia aos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui prestando contas do nosso mandato. Vereador, eu vejo que nem mesmo a pandemia fez o senhor perder a forma, né? Continua mantendo-se em forma, né? É bom, né? Isso é a caravana... Atividade física legal. Né? Isso é a caravana da fiscalização que eu sempre falo, né? São as nossas fiscalizações nos bairros. A gente, nessa pandemia, intensificamos o trabalho. Como até sempre falo, a gente sempre fez uma opção dentro do mandato de estar aberto nas redes sociais e presencialmente também visitando os bairros. Então, quando veio essa pandemia, nossos canais de comunicação estavam todos abertos. Então, todas as sugestões, todos os pedidos de reivindicações continuaram acontecendo no início de maneira online e depois a gente fez uma visita de perto para poder suprir todas as nossas necessidades da cidade. Legal. Vereador, vamos sair um pouco do trivial, vamos tentar fazer uma entrevista diferente, né? Fique à vontade. Eu já assessorei alguns vereadores, fui assessor da mesa diretora por mais de 15, 20 anos. E eu sei que a atividade legislativa não se resume ao plenário, ali é uma complementação. Estou falando de atividade legislativa, não só da política, que você precisa fazer as duas coisas, né? O legislativo e a política. Até porque se você não fizer as duas, você pode ficar sem mandato. Pode ser um ótimo vereador e não ter como se reeleger, porque esqueceu de fazer política, esqueceu de pedir voto. Como é que é o seu dia a dia? Como é que é o cotidiano do vereador? Mudou muita coisa em relação ao que o senhor era antes, como advogado, praticante? Eu sempre falo que minha vida mudou totalmente, né? Eu era um cidadão comum, indignado com a política e resolvi me colocar à disposição para prestar um serviço à nossa população. Deu certo. Então, antes eu era advogado, conciliador no Tribunal de Justiça e a minha função passou a estar como vereador. Então, dentro disso, nós montamos dentro do mandato algo participativo e também que nós pudéssemos levar para a Câmara Municipal de Rio Branco as principais demandas da nossa cidade. Isso faz com que a gente se aproxime das pessoas e, consequentemente, a recíproca seja verdadeira. Então, na Câmara mesmo, nas sessões, a gente só leva aquilo que a gente traz das ruas. Então, para mim, eu sempre até brinco que a sessão é o de menos. Sim. O nosso maior trabalho é externo, é estar visitando as pessoas, conversando,
verificando o dia a dia delas. Enfrentar o sol, a chuva, a lama, sol, a poeira. como é que a gente pode melhorar a vida daquele cidadão? E isso a gente só faz escutando as pessoas. Sim. Eu costumo dizer, a vida do cidadão médio de Rio Branco é muito complicada, né? Existem diversos problemas. Hoje a maioria da população ainda sai das suas casas com sacola nos pés. Vai para uma parada de ônibus que não tem parada de ônibus, fica sob o sol e a chuva ali esperando o ônibus, pega, né, o ônibus muitas vezes lotado, muitas vezes demora para chegar esse ônibus e quando ele vai até o seu trabalho, o ônibus quebra, tem um imprevisto, chega atrasado, leva um carão do patrão e aí tem que retornar para sua casa. Então, é essa situação que a gente precisa melhorar. O cidadão rio-branquense precisa ter dignidade no seu dia a dia. E tudo isso passa pela política e pelas nossas atividades. Vou fazer um pequeno comentário aqui e se eu estiver errado, me corrija, sem nenhum problema. Claro, fique à vontade. E em seguida eu vou fazer a mensagem, a pergunta. Eu percebi claramente na sua campanha, sobretudo na reta final, que o perfil do eleitor, o seu eleitor, digo a maioria, claro que tem os casos isolados, mas a maioria do perfil do seu eleitor não foi voto ideológico, não foi voto de cabresto, não foi esse voto tradicional. Foi um voto de pessoas que têm um poder aquisitivo mais ou menos elevado e que estava cansado de votar em gente que não tinha compromisso. Apostou nas suas propostas, apostou no seu talento, na sua postura. Foi isso mesmo que aconteceu? Mais ou menos. Nós tivemos votos em 90% das urnas de Rio Branco. Isso foi um significado muito grande que, de fato, a nossa proposta não é normal chegou, isso acontecer, né? Não é normal, né? Também você faz trabalhar por mais que nós tenhamos poucos votos em algumas urnas, mas nós tivemos em quase 90% delas, né? Muitas pessoas me ajudaram sem querer nada em troca, como é essa política do toma lá da cá. Porque isso era importante para a gente poder realizar o trabalho da maneira como nós estamos realizando. De maneira produtiva, buscando montar uma equipe qualificada para poder estar atendendo as pessoas, buscando estar sempre com o compromisso voltado para o pagador de impostos, né? E isso veio algumas propostas nossas, né? Como reduzir os gastos do gabinete. Hoje nosso mandato está chegando em quase R$500 milhões economizado com combustível, com aluguel de veículos, com diárias. Então, o apoio dessas pessoas foi muito importante para que a gente conseguisse realizar o trabalho dessa forma. Hoje, graças a Deus, tem dado resultado. A nossa equipe está sempre à disposição, inclusive estão alguns presentes aqui que eu sempre agradeço e faço questão de mencionar. Como sabe o nome aí? Qual é o nome dele lá? É o Willy, o Wallace e a nossa querida Bruna, que inclusive passou num processo seletivo para estar dentro do nosso Aliás, gabinete. Eu não lembro, pode até ter acontecido isso em outro estado do Brasil, em outra cidade, digo. Não lembro de ter ouvido falar em processo seletivo para definir a equipe de assessores. Só o senhor fez isso. Nós fizemos para contratar Valeu a pena? equipe. Valeu a pena. Nós fizemos para contratar a equipe técnica, né? E foi muito bem sucedido. Inclusive, algumas pessoas que passaram no nosso processo seletivo tiveram tanto destaque que apareceram outras oportunidades. Inclusive, o nosso engenheiro sanitarista, logo em seguida, o Depasa dobrou o salário dele e levou. Né? A nossa assessora de comunicação passou no mestrado no Japão, né? Abrimos um novo processo seletivo, onde a Bruna foi aprovada. Nós tivemos também a nossa assessora Thaís, que foi a assessora jurídica responsável por levantar todas as leis do município, mais de 2.400 leis, de uma por uma, para a gente verificar quais aquelas que estão sendo aplicadas, quais aquelas que não entraram estão, em funcionamento, as que não têm necessidade alguma de estarem funcionando, para a gente revogar. E essa assessora, inclusive, também recebeu uma proposta de quase o dobro do salário dela para trabalhar com um outro político e ela foi. Estão todos felizes. Então, assim, é bom a gente dar oportunidade também para as pessoas que estejam dispostas a contribuir com a nossa cidade. E nós fizemos isso através também de um processo seletivo. Legal. O senhor está gostando de ser vereador? Estou. Eu gosto muito da função de servir a nossa população. Eu sempre digo que política é isso, é o servir. E hoje eu me sinto muito bem servindo a população de Rio Branco. Talvez também por um pouco do meu passado dentro da gestão pública, né? Eu comecei como estagiário dentro do Correios, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública, e todos esses órgãos tinham como missão servir, né? E assim foi também quando eu passei no meu primeiro concurso público, no Sebrae. Naquela época eu tinha 19 anos de idade. Muitas pessoas me confundiam até mesmo com estagiário, mas eu sempre levei com muita tranquilidade. E logo em seguida passei no concurso do Tribunal de Justiça para conciliador. Então eu tinha uma tarefa muito difícil, que era justamente conciliar interesses, conflitos que existiam ali, né, entre ambos os polos. E
E isso me fez trazer essa característica de estar próximo da população, de ouvir e de buscar sempre resolver o problema. Você me fez lembrar agora uma frase de um juiz que disse o seguinte: eu prefiro 1000 vezes homologar um acordo do que proferir uma sentença. Porque você profere uma sentença, alguém vai ficar descontente, mesmo que você esteja agindo dentro dos parâmetros legais, né? Eu tive um caso, Muniz, durante a conciliação, que eu sempre recordo dele com muita alegria, sabe? Esse dia me deu orgulho de ser conciliador. Eu cheguei numa audiência onde uma das partes estava cobrando financeiramente a outra, não lembro o valor de cabeça, mas era uma quantia significativa. E a outra parte, infelizmente, não pôde comparecer porque ela estava com câncer. E assim que eu informei a pessoa que estava cobrando, ela pediu desistência do processo na mesma hora. Que bom, né? Eu fiquei emocionadíssimo, né? Agradeci muito e fiz questão, inclusive, de passar essa história adiante, né? Então, são coisas do dia a dia que parecem ser simples, né? Mas que traz uma dignidade também. Sim. Aquela atitude eu levo para mim e sempre cito ela onde eu posso. Legal. Você sabe que tudo na vida tem um preço, né? Até você ser diferente custa, né? Eu lembro que, agora até nem tanto, mas no início do mandato você levou algumas porradas, né? Eu achei aquilo ali um absurdo. Mas acontece. Você estava preparado para isso? Estava. A gente já imaginava que algumas situações iriam acontecer. E, de fato, quando você implanta uma filosofia diferente, no primeiro momento existe o choque e a dificuldade das pessoas compreenderem. Isso não só na política. Se você pegar uma empresa, por exemplo, né, quando você muda a filosofia da empresa, existe um certo receio de quem já está há 5, 10, 15 anos trabalhando lá, de mudar suas práticas. E da mesma forma aconteceu na política, né? Então, o que eu levei para o parlamento era justamente a minha indignação enquanto cidadão, né? Enquanto aquela pessoa que olha para a política e já não se sente mais representada. E para isso a gente precisa dar uma resposta. E como é que é essa resposta? Mudando as práticas, né? Incentivando cada vez mais que as pessoas participem, e tudo isso só vem com o trabalho e com algumas propostas um tanto quanto diferentes, mas ao sentimento do cidadão. E a gente precisa cortar na pele, sabe? O Brasil passa por uma dificuldade enorme, uma crise financeira que vai perdurar por muito tempo, e os políticos precisam dar o exemplo, cortando na própria carne inicialmente e fazendo um bom trabalho, sabe? Então, era um momento de adaptação, a gente imaginava que iria acontecer alguns desconfortos, mas com o passar do tempo, os próprios vereadores foram compreendendo a nossa forma de trabalhar e puderam perceber que não era nada contra eles, mas sim uma proposta que eu tinha de campanha que eu precisava cumprir para honrar o voto daqueles que me deram. Deixa eu abrir o jogo aqui para o senhor. No início, eu cheguei a pensar, ainda bem que eu não escrevi nem falei nada sobre isso. Eu acho que o tempo que eu tenho, mais de 30 anos de profissão, me deu essa segurança de você pensar antes de falar, antes de escrever alguma coisa. Mas alguns colegas chegaram a classificá-lo como populista, outros como demagogos. Como é que o senhor reagiu a tudo isso? Como é que o senhor conseguiu absorver tudo isso? Sem perder o equilíbrio, sem partir para o Botafogo? Uma vez eu até disse em um dos meus discursos na Câmara que eu não tinha ido lá para fazer amizade com ninguém, né? Mas sim de honrar o voto daqueles que... Não era candidato a mista simpatia? Não, eu fui para cumprir a função que eu fui delegado fazer, ponto. Né? Se fizesse amigos, ótimos, melhor ainda, mas se não fizesse, infelizmente, eu tinha que cumprir a missão que me foi dada. E com o passar do tempo, né, por exemplo, a gente também acompanha, inclusive, outros jornalistas reconhecendo o nosso trabalho, né, que não foi fácil, não vou dizer aqui que foi fácil, porque não foi. A respeito disso, semana passada nós tivemos o Crica também, que tem aproximadamente aí 40 anos de política, né? Jornalista conceituado e que acompanha os bastidores da política. É o mais antigo do Acre. Reconhecendo o nosso trabalho, né? Falando que ele, apesar de divergir em algumas coisas, mas ele precisaria reconhecer que foi um mandato atuante. E a gente fica muito feliz, né? De ouvir até mesmo um presidente da Câmara, o Antônio Moraes, né? Que é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro pela postura, também falar, né, a respeito do nosso trabalho. Quando foi questionado pela filha dele dentro de casa, falou: pai, eu acompanho o Jarude e tal. E ele falou: minha filha, o Jarude é um dos melhores vereadores que passou lá pela Câmara. E ele disse isso na sessão, está tudo gravado no YouTube. A gente fica muito feliz, sabe, de com o passar do tempo as pessoas compreenderem
a nossa responsabilidade, porque a minha geração tem responsabilidade de mudar várias coisas que as gerações que estão à minha frente fizeram. Sim. E a gente só vai conseguir mudar isso na prática, não é com discurso. Então, você acha que agora o senhor pode buscar a reeleição muito mais por uma avaliação do que o senhor está fazendo do que por um julgamento ou interpretação de proposta que o senhor está apresentando? Eu costumo dizer que era o seguinte, Muniz, no começo de 2016, né, quando a gente começou essa ideia e surgiu a campanha eleitoral lá, nós éramos um sonho. Então, muitas pessoas já tinham passado pelas ruas pedindo uma oportunidade. E quando tiveram a oportunidade, decepcionaram. Então, nós éramos um sonho também. E que poderia também ter a possibilidade de decepcionar aquele eleitor que confiou na gente. Hoje não. Hoje as pessoas que deram essa confiança estão validando o mandato. E a prova disso é a pesquisa que saiu, inclusive, para a intenção de votos para a Prefeitura de Rio Branco. Né? Então, imagina você, alguém que estava num semáforo até então, 2016, panfletando, pedindo a oportunidade, 3 anos depois aparecer nas pesquisas de intenção de voto espontânea para a Prefeitura de Rio Branco. O maior significado que a gente trouxe disso é a validação do trabalho. E, com certeza, essa questão da eleição em si, particularmente, está em segundo plano. Em primeiro plano está o nosso trabalho. Se as pessoas reconhecerem e acharem que a gente deve ser reconduzido, ótimo, né? A gente agradece muito. E o empenho vai continuar sendo o mesmo. Mas a gente sempre pensa no trabalho em primeiro lugar e em dar a nossa contribuição, sempre prestando contas através das nossas redes sociais, vindo aqui conversando. E absolutamente nenhuma vez me fugi a uma entrevista, em absolutamente nenhuma vez deixei de atender alguém. Pelo contrário, a gente sempre busca atender o maior número de pessoas possíveis, a gente se organiza para isso, a nossa equipe se organiza para isso. E a prova é que hoje a gente está com mais de 8.000 proposições apresentadas na Câmara Municipal de Rio Branco. Né? Então, isso é fruto muito da nossa filosofia, que, é claro, vai ter certos contrapontos, e é normal que tenha, faz parte da democracia isso acontecer, mas vem muito de um anseio da nossa população de mostrar uma resposta. A última pergunta, aproveitar e fazer duas em uma. Qual é a sua expectativa em relação à sua reeleição? E mais do que isso, como é que o senhor vê as chances do candidato do seu partido, o deputado Roberto Duarte Júnior, que foi seu colega vereador, agora é colega de partido e colega de profissão, como operadores do direito? Como a gente falou anteriormente, eu acredito muito que essa questão da reeleição é muito uma avaliação do mandato. As pessoas vão enxergar e falar, olha, ele fez um bom trabalho, ele merece continuar, ou ele não fez um bom trabalho e não merece continuar. E com isso a gente tem a consciência muito tranquila de que fizemos o nosso melhor, acima de tudo. O segundo ponto, quanto à questão do nosso pré-candidato Roberto Duarte, uma coisa que eu sempre falo muito e que me deixou muito feliz foi a forma de construir inicialmente isso. Todo mundo busca uma eleição, primeiramente fazendo as alianças, compondo, né, trazendo algumas pessoas para perto. E o Roberto ele fez um processo muito interessante, que foi de abrir a participação para toda a população de Rio Branco para contribuir primeiramente com o plano de governo. Não, vamos ouvir a população, vamos saber o que elas querem, né, e abrir o espaço democraticamente para que toda e qualquer pessoa possa participar. Sim. E isso foi muito interessante. Essa construção inicial foi muito importante, inclusive outros candidatos também passaram a fazer, né, abrindo esse espaço democrático. E é isso. O que nós temos que buscar nas eleições municipais é um show de proposta. A população de Rio Branco está cansada desses ataques, né? O candidato A atacar o candidato B, o B atacar o C. Vamos fazer o debate no campo das propostas, né? Olha, eu não concordo com a sua proposta, eu acredito que isso deve ser feito de tal forma. Sim. Eu acredito que essa é a melhor forma da gente conduzir essas eleições de 2020 e que eu fico muito feliz de ter muitos candidatos, porque isso traz riqueza para o debate. E aquele que estiver mais preparado, a população de Rio Branco vai dar uma oportunidade. Conversei aqui com o vereador Emerson Jarude, um dos mais atuantes da Câmara. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso para o senhor agora nessa caminhada rumo à reeleição. Obrigado, Muniz. Obrigado aos que estão nos assistindo aí na hora do almoço. Aproveitar também para mandar um abraço para a Eliane. Sempre converso com ela, uma pessoa queridíssima. E que dê tudo certo sempre na vida de vocês, que Deus abençoe vocês. Estamos sempre à disposição para contribuir naquilo que a gente puder. Muito obrigado, um abraço. Eu agradeço. Depois do intervalo,
eu volto para conversar com o Dr. Alex Barros. Ele é especialista em planejamento e investimento financeiro. Nós vamos falar sobre vários assuntos, entre os quais os investimentos agora do governo, né, para combater os efeitos da pandemia. E também, o Acre ainda não conseguiu se livrar, né, daquela questão lá da LRF. Continua ainda desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Mas em tempo de pandemia, tudo é compreensível. É ou não é? Agora são 11h57, faltam 3 minutos para as 12 horas. Até já.